Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É gratificante estar aqui novamente, falando da palavra do Senhor para meus irmãos. Temos que fazer o ID, a cada dia, que é uma ordenança que Jesus deixou para nós. E já de antemão, quero falar aqui sobre a salvação nos últimos dias, sobre o reino de Deus é mais chegado do que nunca. Está mais próximo a vinda do Senhor nesses últimos dias. Como podemos ver, de acordo com a Bíblia, os princípios das dores acontecendo. Só vê quem não quer. Então, vigiai e orai, meus irmãos. E para não ficar só nas minhas palavras, quero abrir aqui no livro de João, capítulo 3. Vai dizer assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer de novo? Como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É importante nascer de novo. O vento sopra onde quer, a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falardes das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Glória a Deus. Só até aqui. Meus irmãos, aqui vai falar sobre Nicodemos, um homem, príncipe dos judeus, esse fariseu era muito importante naquela época ali em Jerusalém. Ele sabia quem era Jesus, mas ele não dava o braço a torcer, como diz no versículo 2: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se não estiver com ele. Então, ele sabia quem era Jesus, o que ele fazia. Então, como ele sabia que era Jesus? Por causa dos sinais. Os sinais que Jesus deixava ali. Onde ele passava, operava milagres, ressuscitava morto, multiplicou os pães. Então ele sabia, só que ele não dava o braço a torcer. Assim é nos dias de hoje, meus irmãos. No dia de hoje não é diferente, porque muitos preferem fazer vista grossa, preferem se dobrar a várias ideologias, várias filosofias, várias opiniões, várias teses, várias tradições, várias culturas, várias mentiras, do que mergulhar suas vidas no reino de Deus
e crer que Jesus é o seu único Salvador e Consumador de nossas almas. Como vai dizer lá em 1 Reis, né, do Velho Testamento, 18:21. Vamos lá. Primeiras Reis 18:21. Vai falar sobre esse ponto. Olha só. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Omri. Mas o povo que seguia a Omri prevaleceu contra o que seguia a Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e passou a reinar Omri, no 30º ano de Asa, rei de Judá. Omri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Ou seja, as pessoas preferem acreditar, se dobrar a mentiras do mundo, a métodos mundanos, a falsas alegrias, do que se dobrar ao evangelho do reino. E até quando as pessoas vão ficar em cima do muro? Até quando elas não vão se dobrar a essa verdade? Quem é essa verdade, meus irmãos? Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não é por filosofias, ideologias, nem por tradições, nem opiniões. É por Jesus que ninguém vai para os céus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E não há outro senão Ele. E meus irmãos, não devemos buscar melhorar. Como Nicodemos aqui fez. Ele buscou nascer de novo, né? E meus irmãos, não confunda nascer de novo. Nascer de novo não é reformar. Eu tô meio desconcertado aqui, eu vou me procurar melhorar nisso aqui. Não faça isso. Nascer de novo não é reformar. Nascer de novo é transformar. É como se fosse derrubar tudo e fazer de novo. Nascer tudo de novo. Nascer de novo não é religiosidade. Porque Nicodemos era um religioso. E também nascer de novo não é ser batizado nas águas. Sabe por quê? Porque o velho homem sabe nadar. E naquele momento que Jesus estava falando com Nicodemos, Jesus ele não deu uma sugestão. Se você quiser, você nasce de novo. Não, ele não falou isso. Ele falou no versículo 7 aqui, ó. Importa-vos nascer de novo. É importante nascer de novo. Então, se não nascemos de novo, meus irmãos, não podemos ver nem entrar num reino de Deus. Jesus ele não deu uma sugestão, ele deu uma ordem. Nós podemos entrar no céu sem dinheiro, podemos entrar no céu sem fama, sem cultura, sem amigos, sem influência da sociedade. Mas ninguém pode entrar no reino dos céus sem nascer de novo. Glória a Deus. E nascer de novo, meus irmãos, é ser gerado por Deus para sermos filhos dele, a sua imagem, semelhança e caráter. Porque é Deus, nascer de novo é Deus resgatando o que foi perdido lá no Jardim do Éden, quando o homem caiu no pecado. Deus enviou seu Filho único, seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse e tenha a vida eterna. A obra redentora de Jesus, o plano de salvação de Deus foi essa após a queda de Adão. Ou seja, o velho homem já morreu. E quando aceitamos a Jesus como nosso único suficiente Salvador, somos nova criatura.
Quando nascemos do Espírito, meus irmãos, algo do Espírito nasce em nós. Aleluia. Toda obra que Deus tem para fazer em nós só pode ser feita através do Espírito Santo de Deus, como diz lá em 1 Coríntios 12, 3. Olha só que maravilha. 1 Coríntios 11, 3. 12, 3, quer dizer. Olha só. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ou seja, até para aceitar Jesus é o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que a gente reconhece Jesus como Salvador. É através do Espírito Santo de Jesus que reconhecemos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E meus irmãos, quando nós permitimos um novo nascimento chegar em nós, algo incrível da parte de Deus, através do Espírito, nasce dentro de nós. Nós começamos a pensar como Cristo, porque as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo dentro de nós. Nós vamos começar a pensar como Cristo quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Antes nós víamos tal coisa como isto, agora vamos ver como isto, como uma coisa mal. Uma coisa, como a gente viu uma coisa aparentemente boa, a gente vê agora como mal. Obras boas, agora a gente vê como obras más. Ou vice-versa, meus irmãos. Então não devemos possuir Espírito Santo. Não, isso não é nascer de novo. Possuir Espírito Santo. Não devemos possuir Espírito Santo. Isso não é nascer de novo. Nós devemos ser possuídos por Ele. Glória a Deus. Porque é Ele que convence o homem do pecado. Assim como Ele... Não está dizendo aqui na Bíblia que Nicodemos aceitou abertamente a Jesus, não. Mas ele convenceu. O Espírito Santo de Deus convenceu aquele homem do pecado dele. E meus irmãos, nós não devemos nos importar com o que os outros vão pensar. E Nicodemos, ele fez a mesma coisa. Ele não ligou para o que os outros iam pensar sobre ele. Defender a Jesus, que ele defendeu perante o Sinédrio. Defendeu no Sinédrio Jesus. Ele não querendo sujar sua imagem, que ele era membro do Sinédrio. Nicodemos aproveitou que estava de noite, olha só, de noite, para se encontrar com Jesus. Por que ele foi de noite? Porque ninguém ia ver ele. Ou seja, ele estava com um pouco de vergonha, ou total vergonha, não sei. Mas esse é o Nicodemos antes da conversão com Jesus. Porque depois disso, a vergonha caiu por terra, meus irmãos. E ele defendeu Jesus, como já falei aqui, ele defendeu Jesus perante o Sinédrio. Ele não ligou, ele não estava nem aí para que os outros iam pensar. Ele ainda se juntou com José de Arimateia para ungir e sepultar o corpo de Jesus na ressurreição e na crucificação. Então, meu irmão, olha só, não se preocupe com o que os outros vão pensar de você. Na sua busca por Cristo, na sua busca em nascer de novo, na sua busca por Deus. Não. Sinta vergonha de pecar e não de proclamar a sua fé no Salvador. Olha só o que diz em Romanos 1,16. Vamos lá. Romanos 1,16 vai dizer: glória a Deus.
No 16: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós vivemos pela fé e não devemos nos envergonhar de proclamar o Evangelho, de proclamar a nossa fé em Jesus. E olha só o que está escrito em 2 Timóteo 1,7. Olha só, 2 Timóteo 1,7. Glória a Deus, 1,7. Glória a Deus, olha só. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, porque que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Glória a Deus. Olha só, meus irmãos, que está falando em 2 Timóteo. Não devemos nos envergonhar do Evangelho. Devemos nos envergonhar em pecar, porque isso aborrece a Deus e isso que nos afasta de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, não ligue, não se preocupe com o que os outros vão pensar de você. O que os outros vão pensar de você eu não sei. Mas sei que quem confessar Jesus diante dos homens, Jesus o confessará diante do Pai. E Jesus também vai dizer: aquele que se envergonhar de mim aqui na terra, eu também se envergonharei dele naquele grande dia e perante meu Pai. E meus irmãos, olha só, é na escuridão da vida que brilha a maravilhosa luz de Jesus. No trecho da Bíblia aqui, nesse trecho da Bíblia, João 3, podemos entender com interferência que esta noite também significa a escuridão, a noite, né? Que Nicodemos foi encontrar com Jesus. Podemos entender, podemos interpretar como a escuridão da alma. Por isso que ele foi à noite procurar Jesus, porque ninguém ia ver ele. E a pior coisa, meu irmão, que tem é a escuridão da alma. Ela é capaz de tirar toda a nossa vontade de levantar da cama, de tirar todas as nossas esperanças que temos em Cristo, que temos em buscar a Jesus. E era só Jesus para tirar Nicodemos daquela escuridão e transformar tudo para melhor na vida dele, trazendo ele para a maravilhosa luz, como diz em Isaías 9:2. Isaías 9:2. Olha só. Tô um pouquinho longe aqui do livro, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Olha só o que diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Olha só, a luz resplandece na escuridão das nossas almas. Então Jesus, meu irmão, ele é a luz, ele liberta, ele é a palavra que liberta, e não temos motivos para andar na escuridão, porque Jesus, ele é a luz, ele é o caminho, como eu já falei aqui,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, meu irmão, a próxima lição que aprendemos com Nicodemos é: eu quero a versão que Deus tem para mim. Você quer a versão que Deus tem para você? A versão que Deus quer aflorar, meu irmão, em nós, em você, é o resultado do perdão e justificação que Ele nos deu e que causa mudança em nós, em nossas vidas. E é isso que Nicodemos está disposto a buscar. Ele estava disposto a buscar uma certa mudança nele. Mudança no sentido de nascer de novo. Em si, transformar do velho homem para uma nova criatura. Nascer de novo, meu irmão, não é, como eu já disse, não é reformar. É nascer de novo, meus irmãos, é como se fosse derrubar tudo e construir algo novo. Nascer de novo significa nascer do alto, nascer de Deus, se permitir entrar no ventre do Evangelho, da Palavra de Deus. E depois de um processo de gestação, nascer um novo homem. Se não nascermos de novo, não podemos ver o reino de Deus. E se não nascermos de novo, meus irmãos, estamos mortos em nossos delitos, nossos pecados, e estamos vencidos pelo pecado se não nascermos de novo. Somos incapazes de agradar a Deus se não nascermos de novo. Então, como a palavra de Deus diz, como o próprio Jesus vai dizer, é importante que vos nasça de novo. E meu irmão, como que vamos nascer de novo? Sem dor. Tem que ter um preço. Não existe trabalho de parto, meu irmão, sem dor. Não existe novo nascimento sem dor. Você está me entendendo? Há um preço a pagar. Há uma renúncia a fazer. Há uma cruz para a gente carregar. Há um perdão para a gente liberar. Para podermos nascer de novo. Tem vontade na gente que tem que morrer. Porque é necessário para nascermos de novo. Nascer de novo dói, meu irmão. Assim como a mãe dá à luz do seu filho, mas o resultado, depois da dor, é indescritível. Quando a mãe olha para o filho, para o rosto dele alegre, bonito, ela contempla aquilo. Porque depois da dor, vem o resultado. E ela contempla aquele filho dela. E ela esquece toda a dor. A minha obediência, a minha adoração a Deus, ela é inegociável. Os valores da palavra é inegociável, meus irmãos. É preciso de um processo para podermos nascer de novo. E agora, olha só que interessante para fechar com chave de ouro essa palavra. Como pode um homem velho sendo nascer de novo? Como pode um homem sendo velho nascer de novo? Foi o que ele perguntou a Jesus. Então muitas pessoas fazem essa mesma pergunta a Jesus ao olhar para suas próprias capacidades. Como pode, Jesus, uma pessoa oscilante, constante, nascer de novo? Alguém que pecou tantas vezes como eu, nascer de novo? Já tentei várias vezes firmar nos teus caminhos, mas não consegui, Deus. Olhe para Zaqueu, meu irmão. Olhe para a mulher adúltera. Olhe para Pedro. Olhe para esses. Eles nasceram de novo para Cristo, porque renunciaram tudo que tinham. Eles pagaram o preço, mas eles nasceram de novo. Nasceu um novo Zaqueu. Nasceu uma nova mulher que não era adúltera. Deixou aquela vida de pecado. E nasceu um novo Pedro, discípulo, promissor de Jesus. Ah, mas como pode isso? Zaqueu era um maior corrupto, maior cobrador de imposto. E aquela mulher adúltera só vivia pecando.
E o Pedro também não conseguia controlar seu temperamento. Mas vamos lá ver o que diz, meus irmãos, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 7. Olha só que maravilha. 1:37, perdão. Porque para Deus, meus irmãos, nada haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ou seja, meu irmão, nada é impossível para Deus. O que para o homem é impossível, para Deus é possível. Então fique com essa palavra. Se você quer nascer de novo, se derrame na presença de Deus. Se você nunca teve encontro com Jesus, busque a Ele cada vez mais. Porque Ele quer te fazer uma nova criatura, meu irmão. Não busque melhorar, busque nascer de novo. Se você sabe quem é Jesus, sabe que Ele é o nosso Salvador, o único Salvador, se entrega a Ele. Deixe o Espírito Santo nascer em você. Que você venha ter uma vida com Ele, intimidade com Ele. Não possua o Espírito Santo, seja possuído por Ele. Não ligue para o que os outros vão pensar de você. Se preocupe em não pecar. Sinta vergonha de pecar. E essa é a palavra que eu tenho trazido aqui, que eu trago aqui para os irmãos. E o principal desse trecho aqui, a maior lição que devemos tirar é: sem nascer de novo, sem novo nascimento, é impossível entrar no reino de Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.